Lord of Mysteries, capítulo 143. O tradutor em tempo real do tolo. Klein andou pelo pequeno campo de tiro, enquanto ponderava sobre a intenção da Igreja da Deusa da Noite Eterna, em relação ao caminho do vidente. Eles não querem que os falcões noturnos escolham esse caminho, ou não querem que os Beyonders se tornem poderosos por meio desse caminho? Como tal, eles apenas revelaram o Sequência 9, Vidente, que é claramente um tipo de suporte. O capitão também mencionou que a Santa Catedral pode ter as receitas subsequentes. Não, eles nem forneceram os nomes das poções para as sequências 8 e 7 nas informações confidenciais que li. Eles meramente descreveram as características de batalha de cada sequência. Em outras palavras, eles não querem que seus subordinados percebam que a Igreja pode ter as fórmulas reais. Existe a possibilidade de que os falcões noturnos que escolheram esse caminho se tornem espíritos vingativos para a família Antígonos, e, portanto, os superiores da Igreja tomaram uma decisão como essa? Ou pode haver algum outro motivo? Klein de repente sentiu uma desconfiança incrível, uma sensação de intensa cautela e vigilância em relação aos superiores da Igreja. Ele começou a reconsiderar se deveria entregar abertamente a petição especial para se tornar um palhaço. Se houver alguns segredos aterrorizantes por trás disso, eu não estaria pulando no fogo? Francamente, não sou uma pessoa que possa ser colocada sob investigação estrita. Mas a filial de Tingen entregou a fórmula da poção palhaço para a Igreja. Qualquer vidente que soubesse disso esperaria avançar. Isso não é normal? A sequência 8 ainda é considerada uma sequência baixa, então não deve atrair muita atenção. O único problema é que eu levei apenas um mês para digerir completamente a poção e enviar um pedido especial. Se os superiores estivessem familiarizados com o método de atuação, eles seriam capazes de perceber o que eu fiz imediatamente. Claro, eu tenho uma desculpa. Afinal, eu conheço a médium espiritual dele. O velho Neil, que segue rigorosamente a máxima do espreitador de mistérios, também é meu amigo. A alegação de que me inspirei neles e deduzi o método de atuação não é muito difícil de acreditar. Sim, até Dele recebeu atenção dos superiores somente depois de mostrar sinais de digerir uma poção da sequência 7 em 3 anos, e agora está sendo criada para se tornar uma futura arcebispa. Estar no estágio de palhaço não deve atrair muita atenção para mim, a menos que eu digira totalmente a poção de palhaço em alguns meses, dando a eles a confirmação de que realmente dominei o método de atuação. Em outras palavras, pedir a poção palhaço não é uma jogada arriscada. Posso continuar com esse plano, mas devo prestar atenção a isso no futuro. Vou ter que dar um passo de cada vez. Vou fazer uma adivinhação em casa. Klein se recompôs e tirou o revólver do coldre antes de continuar com sua prática diária de tiro. A qualidade do revólver que ele ganhou de seu colega de escola, Welch, era inesperadamente boa. Sem nenhuma surpresa, duraria um bom tempo. Claro, ele teve que dar crédito a Dan e Leonard por ensiná-lo a manusear um revólver. Para ser honesto, não importa se está danificado. Essas são todas as coisas pelas quais posso solicitar uma compensação. Klein olhou para o alvo, guardou o revólver e saiu do clube de tiro. Ele pegou o transporte público de volta para a rua Daffodil 2. Antes de chegar ao seu destino, ele viu uma jovem andando em volta de sua porta. Esta senhora estava vestida com um vestido de renda azul, bem como um chapéu com véu fino. Ela era colega de classe de Melissa, Elizabeth, que teve sua adorável gordura de bebê. Aproximou-se rapidamente ao ver Klein chegar, tirando o chapéu para revelar o rosto alegre. Ela parou por 2 segundos antes de sorrir. Boa tarde, Sr. Moretti. Eu estou supondo que você acabou de voltar de Lamude, certo? Desculpe, voltei de manhã. Klein sorriu. Não, vim da rua Zoutland. Sim, essa foi uma resposta muito honesta. Ele riu para si mesmo. Elizabeth congelou por um momento, então disse com entusiasmo. Tudo bem, eu adivinhei errado. Vim te procurar porque queria te dizer que não tive aquele pesadelo ontem à noite. Não sonhei mais com o cavaleiro de armadura negra. Este foi exatamente o mesmo resultado de sua adivinhação. Claro. Aquele fantasma foi completamente purificado pelo artefato selado 3.0782. Eu não poderia canalizar seu espírito mesmo se estivesse lá, muito menos seu sonho. Klein riu e respondeu gentilmente.
Estou feliz que você está livre de seus problemas. Também estou muito satisfeito com minha adivinhação ontem. Obrigado mais uma vez. Tudo bem, eu tenho que ir agora, ainda tenho aulas à tarde. Adeus, Sr. Moretti. Vou visitar Melissa quando tiver tempo. Elizabeth saiu alegremente, alugando uma carruagem à beira da estrada. Quando a carruagem começou a avançar, ela sorriu e pensou com orgulho. Melissa definitivamente não sabe o quão bom seu irmão é. Parece que minha explicação agora foi inútil. As jovens preferem confiar em sua intuição e nas verdades inventadas em suas mentes. Klein viu Elizabeth subir na carruagem e abriu a porta de sua casa. Ele fez o seu caminho para o seu quarto. Descansou um pouco antes de começar a consolidar tudo o que acontecera na semana anterior, inclusive as questões que ainda não resolvera. Depois de terminar a tarefa, queimou suas anotações, pegou seu relógio de bolso e o abriu. 2:30? Ainda faltam 15 minutos. Vendo que ainda tinha tempo, Klein vestiu seu terno mais velho e foi até a padaria Smiring, na rua Cruz de Ferro, para comprar uma xícara de chá gelado doce da Sra. Wendy. Ele bebeu o chá ao voltar, então lacrou seu quarto com uma parede de espiritualidade às 2:45. Então deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou no mundo acima da névoa cinza. No tranquilo e antigo palácio, Klein conjurou um pedaço de pele de cabra e escreveu uma declaração de adivinhação. Devo obter a poção de palhaço por meio dos falcões noturnos. Ele largou a caneta e desenrolou o pêndulo espiritual em seu pulso. Agarrou o pêndulo firmemente com a mão esquerda, permitindo que o topázio ficasse suspenso logo acima do pedaço de papel. Ele recitou a declaração 7 vezes. Seus olhos escureceram e o pêndulo em sua mão começou a girar. Ele girou no sentido horário. É uma resposta positiva, por isso é apropriado. Mas será difícil dizer sobre as sequências após palhaço. Eu deveria desenvolver seriamente meu clube do tarô. Klein fez outra adivinhação para confirmar a resposta. Depois disso, ele usou a mão e pressionou a estrela vermelha escura que representa o Sol. Ele queria trazer o jovem da Cidade de Prata mais cedo e perguntar se ele revelou o que havia acontecido neste mundo ao Conselho de 6 membros. Caso contrário, Klein lhe daria uma maneira melhor de saber a que horas começariam as reuniões. Em um quarto da casa dos Berg na Cidade de Prata. Derek sentou-se silenciosamente ao lado de sua cama, esperando a convocação do tolo. Para não ficar perto de ninguém, ele nem saiu de casa depois que voltou. Ele tinha quase terminado toda a comida em seu quarto. Suportando a fome e ouvindo os roncos de seu estômago, Derek sentiu como se fosse um cadáver vivo vagando por uma planície escura. No entanto, permaneceu em silêncio nem se levantou. Nesse momento, ele viu uma cor vermelha escura espalhar-se no ar, engolindo-o rapidamente. O mundo cinza, sem limites, frio e solitário, apareceu em seu campo de visão mais uma vez. Sentado no trono de honra, o tolo, que estava obscurecido pela espessa neblina, apresentou-se mais uma vez diante dele. Klein ficou satisfeito por sua convocação não ter sido interrompida. Ele também confirmou que não enfrentou nenhum perigo imediato. Sol, nos encontramos de novo, ele disse sorrindo, usando Jotun. Derek ficou chocado com o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça. Você é o tolo que mantém sua palavra. Os outros membros chegarão daqui a pouco. Antes disso, vou confirmar algumas coisas com você primeiro. Klein usou a linguagem Loen desta vez, mas desejou que o espaço misterioso traduzisse para Jotun. As palavras ecoaram no ar, chegando a Derek em Jotun. Ele perguntou curioso. O que é? Bem, agora que ganhei um certo grau de domínio sobre Jotun, o espaço misterioso acima da névoa cinza pode traduzir tudo o que eu disser em tempo real. Isso significa que não terei que me preocupar com justiça e enforcado, não entendendo o que Sol diz. Por que um chefe como eu tem que trabalhar tão incansavelmente? Klein beliscou a ponta do nariz. Ele riu e balançou a cabeça. Permitirei que recite meu nome. Lembre-se dos encantamentos que vou lhe contar. O tolo que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. As pupilas de Derek se contraíram quando ele ouviu isso, mas não ousou se distrair.
Ele a recitou várias vezes em seu coração, depois a confirmou com o tolo. Você deve usar um ritual simples e recitar meu nome sempre que retornar à Cidade de Prata. Avisarei com antecedência para futuros encontros. Você não precisa prestar muita atenção a isso nos outros dias, nem precisa evitar ninguém. Quando você receber minha notificação, isole-se por 1000 batimentos cardíacos. Klein contou-lhe o método sobre o qual vinha deliberando há algum tempo. Esta foi essencialmente uma resposta a uma oração. Como precisava ponderar a situação da Cidade de Prata, além de economizar tempo, Klein optou por omitir as demais etapas do ritual, por se tratar de um apelo dirigido a ele. 1000 batimentos cardíacos, Derek murmurou para si mesmo. Klein descreveu a ideia geral do clube de tarô para Derek, depois pegou seu relógio de bolso e olhou as horas. Derek congelou por um tempo, olhando instintivamente para o item maravilhoso. Quando o ponteiro se aproximou do número 3, Klein estendeu a mão e pressionou as estrelas vermelhas escuras que representavam a justiça e o enforcado. Derek não piscou ao testemunhar isso. Ele viu a luz explodir do lado oposto ao dele, enquanto duas figuras nebulosas se estendiam de dentro. Audrey Hall examinou os arredores e congelou de repente. Ela então ouviu a voz sempre calma do Sr. Tolo. Este é o nosso mais novo membro, seu codinome é Sol. Esta é a Senhorita Justiça e aquele é o Sr. Enforcado. Membro mais novo? Audrey ficou chocada no começo, então seu choque imediatamente se transformou em alegria. Ela estava muito animada para ver o desenvolvimento do clube de tarô. Ela se sentiu uma protagonista. O enforcado Alger franziu as sobrancelhas, um pouco chateado que o tolo trouxesse um novo membro tão repentinamente. Ele deveria pelo menos ter mencionado isso para nós. Mas uma grande figura como o Sr. Tolo não teria que se importar com nossos sentimentos. Ele pensou exasperado antes de dar uma simples saudação à Justiça e Sol. Nesse curto processo, Audrey entrou em seu estado de espectadora e prestou muita atenção ao mais novo membro, Sol. Ele deve ser muito jovem. Sua linguagem corporal me diz que ele está um pouco nervoso e contido. Mas ele mantém um tolerável ar de silêncio, dando a sensação de, um lobo solitário. Sim, um lobo solitário. Audrey pensou enquanto ela lançava seu olhar para o tolo que estava sentado no final da longa mesa de bronze. Ela disse com alegria. Senhor Tolo, coletei mais 2 páginas do diário da Imperador Roselle.